Olá, pessoal, bom dia. Hoje, sexta-feira, nossa aula de história. Vamos lá? Hoje, o que nós vamos ver na aula de hoje? Tá? Nós vamos ver sobre a vida na pré-história. Lembra que na aula passada nós vimos sobre como que é organizado a história em períodos, né? E como datar também os períodos, né, em séculos. E hoje nós vamos ver o quê? Vamos ver desde o início lá da formação de vida, da formação e evolução do homem, vendo lá a vida do homem na pré-história, ok? Nós vamos fazer aí atividade da página 22 à página 25 do livro didático de história. Então vamos lá? Livro na mão, preparado aí? Abram aí na página 22, então, do livro de história, tá? Quando vocês abrirem aí na página 22, vocês vão abrir nessa página aqui, tá? Então, ó, a vida na pré-história. Vamos lá? Eu vou ler e vou explicar para vocês, tá bom? Ó, os seres humanos pertencem à mesma espécie, chamado Homo sapiens. São ancestrais dessa espécie o Homo erectus e o Homo habilis, que povoaram a Terra partindo da região central do continente africano. Assim podemos dizer que fazemos parte de um grupo que surgiu no continente africano há cerca de 20 mil anos. E dali se espalhou pela África, Europa, Ásia, Oceania e América, né? Ou seja, se espalhou pelos continentes. Então, lembra das aulas também que nós vimos anteriormente sobre o historiador, né? O historiador, ele faz o quê? Ele faz o estudo, né, do que ocorreu no passado, né? E esse estudo, como que é feito? Ele consegue, né? Ele pesquisa, né? Ele faz pesquisas e aí ele tem provas, né? Provas físicas de suas pesquisas. Que seriam essas provas físicas? São, por exemplo, as pinturas nas cavernas, os fósseis que são encontrados soterrados, tá? Então, por meio aí desses estudos, foi descoberto que o primeiro ancestral do homem, tá, foi encontrado no continente africano. Esse ancestral, né, ele evoluiu, também ele criou família, ele cresceu e aí ele foi se espalhando para os outros continentes, tá bom? Os primeiros, continuando aí a leitura, os primeiros grupos humanos não habitavam apenas um local. Eles mudavam constantemente e eram, portanto, nômades, caçadores e coletores. Mulheres, homens e crianças estavam em constante movimento, à procura de alimentos, como frutas, raízes e pequenos animais. Lembra também que nós já fizemos na apostila uma atividade onde eu expliquei para vocês o que era o povo nômade? Lembra que o povo nômade ele fica instalado em um local enquanto tiver recursos ali para sua subsistência, tá? Então ali tem frutas, tem animais para ele caçar, tem peixe no rio. Quando o alimento fica escasso, ou seja, quando o alimento daquela região acaba, ele pega e muda de local, tá? Então isso que é o povo nômade, ele não tem uma residência fixa. Então ele vai mudando de local de acordo com suas necessidades, tá? Coloquei uma imagem aqui, uma coisa importante, tá? Essa imagem não está no livro, mas eu coloquei aqui para vocês. Como eu disse aqui, então nós seres humanos, nós evoluímos, né? Nós tivemos um ancestral, tá? Que era um homem, né? Que não era muito evoluído, então ele foi evoluindo até o que nós somos hoje, tá? Só que há cerca de algumas centenas de anos atrás, alguns cientistas criaram essa imagem aqui, ó, do macaco, o macaco evoluindo até chegar no homem, tá? Essa imagem, gente, ela é extremamente errada, tá? O homem não veio do macaco, tá bom? Então muita gente fala isso até hoje, o homem evoluiu do macaco. Não, tá? Isso aí foi uma teoria criada há alguns anos atrás e uma teoria totalmente errada, tá? Nenhum livro de ciências, nenhum livro de história, né, diz isso, que o homem veio do macaco, tá? Então o homem não veio do macaco.
mas por causa dessa imagem aqui, acabou criando aí essa teoria errada, tá bom? Então, o homem veio de um ancestral comum que evoluiu com o tempo, tá? Mas não do macaco, ok? Bom, vamos ver então, continuando aqui na mesma página, né? Tem mais um textinho aqui para a gente ler, tá? Então, lembra que eu expliquei para vocês que a história é dividida em períodos, né? Para nós podermos entender melhor como se passou aí as eras antigas. Então, por exemplo, aqui, o período paleolítico. O que é esse período paleolítico? Então, paleo ó, significa antigo e lítico, pedra. Então, esse período paleolítico, o que é? Ó, esse período foi chamado assim porque os antepassados dos seres humanos passaram a produzir instrumentos feitos de pedra lascada. Durou desde a formação dos primeiros grupos humanos, há cerca de 100 mil anos, até cerca de 12 mil anos atrás. Então, esse período paleolítico é um período onde o homem ele vivia em cavernas, ele descobriu o fogo, tá? E ele descobriu o quê? Ele descobriu que ele podia fazer pequenas ferramentas com pedras, tá? E aqui do lado, ó, tem uma imagem que está mostrando aí o estilo de vida do homem paleolítico, tá? Então ele lá, ó, numa caverna fazendo fogueira e os utensílios que ele fazia, né, eram de pedras, né? Que utensílios? Se ele tivesse fazer uma faca, algo para cortar, tá? Esse tipo de coisa ele fazia tudo com pedras. Bom, aí vem aí na página seguinte, vem algumas perguntas. Olha lá. O que foi o Paleolítico? Né? O que foi esse período Paleolítico? Então você vai escrever aqui, ó. Tem aqui no próprio texto aqui, ó. Foi um período que durou, né, há cerca de 100 mil anos até 12 mil anos atrás, um período onde o homem vivia em cavernas, ele descobriu o fogo e ele fazia ferramentas com pedras, tá? Então esse foi o período paleolítico, ok? É um período onde o homem, olha lá, ele desenvolveu o quê? Ferramentas com pedras, ele descobriu o fogo, ele conseguia produzir o fogo e ele vivia em cavernas, tá? E o item, a questão 2. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, tem a primeira coluna aqui, tem a segunda coluna. Aí, nesses quadradinhos aqui, você vai colocar o número 1, o 2 e o 3, mas você vai colocar no local correto. Então, por exemplo, ó, aqueles que não têm habitação fixa. Olha lá. O povo que não tem habitação fixa, o que, que é? É caverna, pintura rupestres ou nômade. Então, olha lá, aqueles que não vivem em habitações fixas são nômades. Então, onde está nômades aqui, você vai colocar o número 1, tá? Aí vem o 2, ó. Locais usados como abrigo no Paleolítico. Então, o que, que o homem usava como abrigo? Ele tinha casa? Ele fazia casa de madeira ou de palha? Não, né? Ele vivia o quê? Em cavernas. Então, aqui onde está a caverna, você vai colocar o número 2. E sobrou aqui o 3, olha lá. Representações das cenas cotidianas nas paredes das cavernas, né? Então, essas representações, né, os desenhos que eles faziam nas paredes das cavernas eram chamados de pinturas rupestres, tá? Então, você vai colocar o número 3 aqui em pinturas rupestres. Na página seguinte, olha lá, tem uma imagem aí de pintura rupestre, né, da pintura do Homem das Cavernas, ó. Observe a imagem abaixo e descreva as atividades dos seres humanos na pré-história do Brasil, tá? Então essa aqui, ó, essa aqui é uma imagem, tá, que foi tirada aqui, ó, pintura rupestre do período neolítico, caverna Magura, na Bulgária, 2015. Então, em 2015 foi tirada essa fotografia aqui de uma caverna lá na Bulgária. Bom, o que que o homem na pré-história, o que que ele representava nas pinturas, tá? Ele representava o seu meio de vida, tá? Então ele representava normalmente, ele desenhava o quê? Os animais que eles caçavam, tá?
ou os rituais que eles tinham, tá bom? Então ele representava o seu modo de vida nas pinturas. Normalmente os momentos de caça, os animais que eles caçavam, né? Os animais que estavam ao redor dele, tá bom? Bom, aí tem um segundo período, outro período, que é o período neolítico, tá? Neo significa novo, ah lá, e lítico também significa pedra. Então, o que é esse período neolítico? Então, vamos ler aqui para a gente entender. Ó, há cerca de 12 mil anos, alguns grupos humanos começaram a fabricar instrumentos mais sofisticados, com pedras polidas e ao se fixar em lugares onde havia facilidade de obter água, consequentemente, mais alimentos. Nesse período, alguns grupos humanos passaram a caçar e coletar frutos apenas em regiões próximas de onde tinham se fixado. Eles foram, aos poucos, tornando-se sedentários, ou seja, permaneciam em um mesmo lugar. Né? Os rios foram muito importantes nesse processo, não só por causa da pesca, mas também porque grupos de animais iam beber água e facilitavam a caça. As margens desses rios também ficavam úmidas e férteis após as chuvas e as cheias. Dessa maneira, era possível plantar e colher, tornando habitáveis as áreas mais próximas dos terrenos cultivados. Todos esses fatores juntos, ao longo de centenas de anos, ajudaram no processo de sedentarização de muitos grupos humanos. Tá? Então, nesse período neolítico, o homem ele desenvolve ferramentas mais sofisticadas, tá? E ele para de ser nômade, né? De ficar mudando de local em local. Ele começa a descobrir o que métodos e processos no qual ele pode ficar fixo em um local só, tá? Então, se ele ficar próximo de um rio, ele vai ter água, ele vai ter terra fértil, tá? Ele também vai ter o que? A possibilidade de pescar e a possibilidade de caçar animais com mais facilidade, tá? Porque o animal vai lá beber água, ele consegue, né, fazer uma armadilha lá para poder caçar o animal, tá? Aqui do lado tem um mapa, tá? Então, vamos lá lembrar da aula de geografia. Vamos ler o título do mapa lá. Ocupação de regiões próximas a rios. O crescente fértil, tá? Então, esse mapa aqui, ó, em cima tem uma legenda, ó, observe só que legal. Em cima aqui tem uma legenda, né? Uma legenda do quê? É o mapa mundi, tá? Então, em cima aí é o mapa mundi. Aí, lembra que o mapa mundi aqui, ele é dividido em continentes, tá? De verde aqui, se você olhar, né, é o Brasil, tá? Então, aqui, o Brasil que está na América do Sul, tá bom? Do lado aqui, ó, você tem o continente africano e o continente asiático. E aí tem um quadradinho, ó. O quadradinho, ele está entre o continente africano e o continente asiático, tá? Então, esse mapa aqui, ó, ele mostra nesse quadradinho, né, é o quê? Esse mapa aqui é onde está esse quadradinho, só que ampliado, tá? Então, esse rio aqui, ó, o Egito, onde está aqui, ó, Egito, Palestina, Fenícia, Mesopotâmia, Arábia, Ásia Menor, Irã, tá? Então, toda essa região está onde? Está aqui onde está esse quadradinho, tá? Ó, entre o continente africano e o continente asiático, tá bom? E aí tem os rios aí, ó. Tem o Mar Negro, tem o Mar Mediterrâneo, tá? E tem, pode ver que tem vários rios aí que são essas linhas azuis, tá bom? Então, os homens vivendo aqui perto do rio, ele tinha o quê? Ele tinha água, ele tinha terra fértil e ele tinha facilidade para poder caçar animais, tá bom? E esse período é onde ele tinha o quê? Ferramentas jamais mais sofisticadas, tá? Bom, olha lá, continuando na mesma página, mas essa mudança não aconteceu ao mesmo tempo em todas as regiões do planeta. Tá? Então, a gente está falando ali daquela região. Tá? Muitos grupos humanos começaram a cultivar a terra muitos anos depois. Outros
mesmo plantando alguns produtos, mantiveram a caça e a pesca como atividades centrais. Tá? Então, não era muito comum ainda o quê? O desenvolvimento da agricultura. Tá? Então, eu vou plantar para colher daqui a alguns meses. Então, essa prática da agricultura não era muito comum. Tá? Isso está na página 24. Vamos agora aqui fazer uma atividade sobre o que nós acabamos de ler. Tá? Então, ó, complete as frases de acordo com a legenda. Então, tem duas legendas lá: paleolítico e neolítico. Tá? Então, ó, letra A, item A. Dentre um longo período de tempo chamado de. Aí você vai ver aqui se você vai colocar paleolítico ou neolítico. Vamos ver. Ó. A maioria dos grupos humanos manteve uma forma de vida nômade. Olha lá. Então, o modo de vida nômade foi em que período? No período paleolítico. Tá? Então, no item A, você vai completar com paleolítico. Tá? Aí, ó, vem o item B. Durante o. Olha lá, no item B. Os grupos humanos começaram a fabricar instrumentos mais sofisticados, com pedras polidas. Que período foi esse? Foi o período neolítico. Então, no item B, você vai completar com o neolítico. Aí o item C, ó. Né? Você vai ver qual período vai aqui, ó. Vamos ler. Também é conhecido como Idade da Pedra Lascada, por causa de ferramentas feitas de pedra. Tá? Então, quando o homem começou a fazer ferramentas de pedra lascada, foi que período? O período paleolítico. Tá? Então, no período paleolítico, o homem fazia o quê? Ferramenta de pedra lascada. No período neolítico, o homem já fazia ferramenta de pedra polida. Tá? É diferente. Então, no item C, você vai completar com paleolítico. E o item D? Vamos ver aqui, ó. Os grupos humanos começaram a domesticar animais e praticar agricultura. Tá? Qual período foi esse? Foi o período neolítico. Tá bom? Então, o item D você vai preencher com neolítico. E a questão 5 aqui, questão 5. O que foi o processo de sedentarização? Né? O que foi esse processo de sedentarização? É o processo no qual o homem deixa de ser nômade e ele passa a morar em um local fixo. Tá? Então, sedentarização, o que é? O homem deixa de ser nômade, ou seja, ele deixa de ficar mudando de local em local e ele passa a ficar o quê? Num local fixo. Tá bom? Observe o mapa da página 24, aquele mapa que nós vimos, e responda às questões. Qual é a principal característica da região chamada de crescente fértil? Né? Então, a principal característica da região crescente fértil, qual é? Essa região aqui, ó, que tá meio avermelhada aqui no mapa. Se você olhar nessa região, o que você vai ver? Você vai ver que tem várias linhas azuis, que são o quê? São rios. Tá? Então, esses locais que eram chamados de crescente fértil, o que era? Eram regiões que tinha rios. Tá? Então, tendo o rio lá, você consegue o quê? Você tem águas férteis para você poder plantar. Tá bom? Então, por isso que é chamado de crescente fértil. Você tem o quê? Você pode plantar, você também tem o quê? Animais que vão lá beber água, e você também tem peixes no rio. Então, por isso que é crescente fértil, porque é um local fértil, que tem bastante possibilidades de alimentos ali, tá bom? Então, lá. Então, a principal característica da região fértil, né, da chamada crescente fértil, o que é? É uma região que é cheia de rios, né? Tem bastante rios. E o item B. Assinale a alternativa que apresenta o nome dos principais rios do crescente fértil, tá? Então, vamos lá. Aqui só tem uma alternativa correta, tá bom? Então, vamos lembrar o quê? Que aquele mapa, ele está entre a África, né, o continente africano, e o continente asiático, tá? Então, qual é os rios que tem lá? Você pode olhar no mapa e você vai ver os rios, tá bom? Mas vamos aqui, ó. Rio Nilo, Rio Amazonas e Rio Tigre. Ó, o Rio Amazonas, ele fica onde?
Rio Amazonas fica no Brasil. Então, aquela crescente fértil não mostra o Brasil. Tá? Então, aqui a alternativa que tem Amazonas não serve. Tá? Aí a segunda alternativa aqui, ó, Nilo, Rio Eufrates e Rio Tigre. Opa, isso aqui me parece correto. Né? Vamos ver as outras. Ó lá. Rio Nilo, Tigre e Amazonas. Como eu falei, Rio Amazonas fica no Brasil. Aquele mapa não é do Brasil. Então, não é essa alternativa. E a última aqui, ó, Nilo, Eufrates e Amazonas de novo, ó lá. Então, essas alternativas onde está escrito Amazonas, elas estão erradas, tá? Que é a 1, a 3 e a 4. Então, a alternativa certa é a segunda alternativa aqui, onde eu estou passando o mouse, ó. Rio, Nilo, Eufrates e Tigre. Ok? Então, gente, por hoje é só, tá? A nossa aula aqui de história. Então, é importante vocês saberem o quê? Que o homem evoluiu, mas evoluiu de um ancestral comum, né? O Homo sapiens. Nós pertencemos à mesma espécie, tá? Então, não tem como o homem ter evoluído do macaco, tá? Isso não existe, tá bom? O homem não evoluiu do macaco, tá ok? E nós vimos aqui hoje dois períodos, né? O paleolítico e neolítico. O período paleolítico, qual que é? O homem faz ferramentas com pedras, né? Pedras lascadas. O que é essa pedra lascada? O homem quebra a pedra, né? E aquelas lascas que ficam, né, da pedra quebrada, ele faz ferramentas com aquelas lascas de pedra, tá? No período também paleolítico, o homem é nômade, ou seja, ele muda de região em região, tá ok? Ele vivia em cavernas e ele também desenvolveu o quê? O fogo, o uso do fogo. Já no período neolítico, o homem desenvolve ferramentas mais evoluídas, que são pedra polida. O que seria essa pedra polida? Então, o homem pega aquela lasca de pedra e ele lixa essa lasca de pedra. E aí a pedra fica polida. Né? Então, ele faz ferramentas mais o quê? Mais trabalhadas. Tá? Ele também passa, ele deixa de ser nômade, ele passa a viver em regiões fixas, tá? E ele também começa a desenvolver agricultura, tá bom? Bom, gente, por hoje é só. Até mais. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim no WhatsApp, tá ok? Quem tem vergonha de perguntar, pode perguntar, me chamar no privado que eu respondo, tá bom? Um abraço, gente. Até mais. Segunda-feira continuamos nossas atividades. Quem não fez EducaCross, aproveita o final de semana. As atividades do EducaCross estão abertas até domingo. Entrem lá e façam atividade, ok? Bom final de semana, gente. Até segunda.